Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes digitais. Sejam todos bem-vindos. Trabalho do Evangelho Vibração em Paz, às quinta-feiras. Hoje, então, nós vamos ter a nossa querida Eliane Basilone, que vai falar sobre os semeadores. Vai fazer também a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a mensagem. A prece inicial e final com a Ivem de Mello, a vibração do passe, eu, Marcelo Volê, e a vibração da água com a Vilma Capobianco. Então vamos todos nós fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, trazendo toda essa energia, essa paz, que vai iluminando a nossa alma. Vamos abrindo para que possamos receber todo esse apoio da espiritualidade amiga, trazendo uma abertura dessa energia que nos leva a Deus para mais aprendizado, mas muito mais, fortificando a nossa alma. E assim, então, nós vamos agora começar com a prece inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos por aqui estarmos nessa noite. Só nós sabemos os percalços que tivemos que atravessar para aqui estarmos. Que possamos então receber todas as benécias que aqui se encontram, acalmando nosso coração, elevando nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, para que todos nós possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Agradecidos que somos, também rezamos pela nossa palestrante da noite, Eliana, que Jesus possa guiar as suas palavras e que ela seja protegida e que todos nós possamos receber, ao ouvir, esse presente maravilhoso que é estar aqui nessa casa de paz e amor em Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Alô, deu? Dá para me ouvir? Dá. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos falar da parábola do semeador. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, logo brotaram, mas, levantando-se o sol, ele as queimou. Como não tinham raízes, elas secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. A mensagem é do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo. Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadas. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. E o livro Fonte Viva, eu vou pedir licença, o capítulo de hoje é Semeadores, eu vou dar uma lida no capítulo e depois a gente conversa a esse respeito. Então, Emmanuel nos diz:
Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço ao próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na extensão dele encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o Divino Semeador pautou o Ministério da Luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doente do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Então, aqui fica a pergunta, né? Nós voltando ao Evangelho, nós temos as sementes. Então, as sementes que caíram no solo e os pássaros vieram comê-las. Se nós trouxermos para a nossa vida, para a nossa evolução, o que seriam essas sementes que os pássaros comeram? As pessoas totalmente egoístas, centradas em si. Aquele tipo de pessoa que conquistou a materialidade, tem muito dinheiro, muita matéria e não vê que o outro é ele mesmo. Que o outro sente dor, que o outro tem fome, que o outro precisa do auxílio. E quando é indagado, ele fala, eu trabalhei, eu conquistei, o outro que conquiste, que faça. Se nós seguirmos para sementes que caíram no solo e o sol queimou, nós podemos considerar que são as pessoas também materialistas, mas que já enxergam no outro alguém. Mas esse outro ainda está muito próximo dele. É o outro família, é o outro amigo, é um círculo próximo a ele, em que ele faz o bem porque convém. Ele tem amor por essa pessoa e vai. Mas na hora que ele é indagado a fazer o bem ao próximo, não conhecido, ele se retrai. Ah, não é comigo. Não tenho condição, não tenho tempo. E é a semente que o sol queimou. Se nós nos reportarmos mais para trás ainda, no planeta primitivo, né, quando nós chegamos, esse egoísmo, ele tem esse fundamento. Por quê? Que nós ou éramos caça ou eram caçadores. Ou a gente morria ou a gente comia. Ou a gente morria ou nós vivíamos. Então, isso ainda está arraigado em nós. Por quê? Porque nós instintivamente somos egoístas por um instinto de sobrevivência. Mas no dia de hoje não se casa mais isso. Por quê? Porque o Emmanuel já nos falou que nós temos as duas asas, da inteligência, do conhecimento e da moral.
Então, no dia de hoje, não cabe mais esse egoísmo, como eu costumo dizer, 5 cruzes, né? Aquela coisa extrema. Mas, seguindo, a gente tem as sementes que caíram na terra com os espinhos, brotaram, mas os espinhos, os abrolhos, abafaram. Se nós formos pensar nisso, quem são essas pessoas? Somos nós. Por quê? Fazendo um paralelo com o Evangelho também, é a porta larga e a porta estreita. E tudo aqui nós estamos falando de pessoas materialistas. Não que o material não exista. Por quê? Porque o materialismo, a matéria, é o nosso meio de evolução, não o nosso fim. Então, todos nós trabalhamos para adquirirmos dinheiro, casa, comida, roupa. Para quê? Para termos quantos zeros diante de um na conta bancária? 10, 11, 12 zeros diante de um? Para quê? A gente não precisa de tudo isso. Mas nós precisamos desse dinheiro para nos preservarmos. E... Nós precisamos desse dinheiro para nos preservarmos, mas quando a gente usa esse dinheiro para o nosso bem só, como fala o Evangelho, nós somos depositários fiéis. Nada nos pertence. Nem o corpo que vai voltar para a terra, e o que nós vamos levar daqui? As nossas virtudes e, infelizmente, os nossos vícios. Se nós viemos aqui egoístas, arrogantes, e a materialidade, esse meio material não nos ajudou a sermos mais benevolentes, mais fraternos, a gente volta para o plano espiritual sem o corpo físico, sem nenhum material, sem nenhuma casa, sem nenhum carro, sem nenhum dinheiro, mas com os vícios, com orgulho. Então, a matéria, ela serve para nos burilar. E quando essa pessoa tem a noção, nós temos essa noção, e temos a noção de fazer a fraternidade e o amor, essa fraternidade, esse amor, ele é um comprometimento, ele é um compromisso. E quando a gente vê que tem que dividir com o outro num comprometimento, os espinhos nos abafam, nós esmorecemos, a gente deixa de fazer, não é bem assim, a gente acha uma desculpa. E quando a gente segue para o terreno em que plantou, ele fala, as sementes deram 100 por 1, 60 e 30. E nós todos ainda transitamos entre os abrolhos e estamos começando a pôr o pezinho na terra fértil. Por quê? Porque os abrolhos são as vicissitudes e o que nos empolga na vida, a vida fácil, vamos dizer assim. O que a materialidade pode nos dar de bem, de bom, de conforto. Ninguém está falando que nós não temos que ter conforto. Mas se nós temos direito ao conforto, o nosso irmão também tem. E quando entra nesse compromisso, a gente meio que foge dele. Nós temos o dinheiro, que é a matéria. Nós temos 2 grandes exemplos aqui, nós temos a guerra na Rússia, em que o Putin quer anexar a Crimeia. O que é a Crimeia? Terra. O que é terra? Matéria. E quem de nós é dono da matéria? Ninguém. Ele vai desencarnar e a Crimeia vai ficar lá. Só que esse dinheiro todo que ele usou para o bem? Não, ele usou para o egoísmo. Então, quantas pessoas estão morrendo de fome, quantos pais de família foram para a guerra, fala, ai, que absurdo, teve lá o bombardeio, idoso, mulher e criança morreram, que absurdo. Não, isso não é absurdo, isso é insano. Absurdo é o homem ir para a guerra, que o homem é pai, é filho, é marido, e é um ser humano, que a gente não tem que matar outro ser humano. Que animal mata outro ser humano? O animal mata para sobreviver, na comida. Por quê? Porque ele não tem raciocínio. Ele não tem pensamento contínuo. Nós temos o nosso lobo pré-frontal aqui, que é o nosso neocórtex, que dá a diferença entre nós e o animal. Nós temos muita consciência. Em contrapartida,
Nós temos o dinheiro fazendo muito bem com o nosso querido Divaldo, na Mansão do Caminho. Que o que ele fez, não tem palavras a se dizer. E foi material. Então, o dinheiro, que é a matéria, se bem utilizada, ela vai fazer o bem. E vindo para nós, porque o Divaldo, como diz a Tânia, é um espiritaço. Nós estamos tentando chegar a ele, né? Mas um dia a gente chega. Um Divaldo, um Chico, um Irmã Dulce. Mas vindo para nós aqui. As escolhas que a gente faz. Então, de repente, uma pessoa que tem um problema de hipertensão, não pode com sal. Então, de repente, ele tem uma limitação alimentar, em que ele faz a escolha em não comer com sal e ir pela porta estreita e fazer a sua semente florescer, ou ele opta, se for, me perdoem os gaúchos, mas os gaúchos que gostam muito de carne e tudo incrementada, se ele não consegue se conter ou ter a consciência de que isso vai fazer mal, ele vai comer e vai ficar na porta larga. Então, é a escolha, é a semente que começou a florescer e parou. E se nós formos, estamos tentando ir para o terreno que vai florescer, seja 30, seja 60, seja 100 para 1. Qual é esse adubo que a gente tem que ter, né? Como que nós temos que arar essa terra? É o que o próprio Evangelho fala, que é o capítulo 17 que nós estamos falando, as características do homem de bem. A benevolência, a indulgência e o perdão. 3 desses, né? Se nós conseguirmos um desses pôr no nosso arado, nós vamos conseguir, no mínimo, sair dessa encarnação melhores do que chegamos. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que a nossa semente se espalhe. Quem de nós já não plantou um feijãozinho no algodão, a experiência do algodãozinho, do feijão no algodãozinho, para ver a semente florescer? É difícil. Por quê? Porque tem que romper a semente, a casca. A semente tem que ser rompida, essa casca tem que ser rompida para ela seguir para a luz. Todas as sementes, toda a plantação vai para a luz. E se fizermos um paralelo conosco, nós também, quem é a nossa luz? É Deus. E se fizermos mais um paralelo com o Evangelho, cada um de nós é o filho pródigo. Por quê? Porque o pai deu a herança para o filho, ele foi fazer a vida dele, e chegou um momento em que ele percebeu, ele teve a consciência que longe da casa do pai, ele não consegue fazer o caminho dele. Então ele volta e o pai está lá de braços abertos, esperando por ele. E quando ele chegou, o que o pai fez? Uma festa. Por quê? Cada pastor quer suas ovelhas de volta ao rebanho. E foi a ovelha que voltou ao rebanho. E esse filho voltou à casa do pai, ou seja, voltou à luz, voltou ao caminho reto. E todos nós somos esses filhos. Todos nós temos que ter a consciência. Nós só vamos conseguir fazer 50, 60 para 1 se nós tivermos essa consciência de que essas virtudes são o adubo do nosso arado. Que nós temos que trabalhar, que como o Emmanuel fala, né? Cada um saiu sozinho para semear, não foi em grupo. E nós temos a oportunidade de fazer o bem. Então, e saiu de si. Então, esse bem, esse amor, essa fraternidade, essa bondade, ela tem que vir de dentro. Do jeitinho que a semente rompe a casca para ir para a luz, nós também. Nós temos que romper a nossa casca para ir para a luz. Agora, a gente ainda transita entre o abrolho e a terra fértil. Isso não há problema nenhum. Se nós tivermos consciência, como falou a Joana na mensagem, né? Persista, porque quantos de nós fica espantado com uma reação de carinho, de fraternidade, de amor? Por quê? O momento que nós vivemos hoje é de um egoísmo total. Então, quando tem uma ação boa, a gente fica meio receoso. Mas persista, faça de coração esse amor, porque ele vai voltar. Então,
é a consciência e a persistência. Por quê? Todos os agricultores, quantos agricultores, em função de uma geada ou de uma seca, perdem a colheita? E nem por isso eles desistem. Não é fácil, nem simples. Mas é a persistência, é a consciência, é ver que, de repente, teve que pegar uma outra planta, uma outra semente, uma outra qualidade de semente, mais resistente a uma geada, por exemplo, e aí vai plantando. E isso cabe a nós, ao nosso coração. Qual é a semente que a gente está plantando? Porque nós vamos produzir 100 para 1. Cada um de nós, sem sombra de dúvida, vai produzir 100 para 1. Mas precisa estar na consciência nossa, a nossa transformação, a nossa mudança, a nossa escolha pela porta estreita, a nossa escolha pelo sol, pela casa do Pai, que é Ele quem vai fazer com que nossa plantação floresça. Quem de nós também não tem uma plantinha em casa, que quando está na sombra, ela está tortinha, e a gente vira para o sol, ela vai para o sol. Então, que nós possamos ser essa planta que vá para o sol, e que esse vento, que o vento também espalha a semente, ele espalhe cada vez mais as nossas sementes, do bem, do amor. Eu li um artigo, não sei se é verdade, se não for verdade serve como metáfora, mas o agricultor, ele ganhou o primeiro prêmio da melhor semente, por 3, 4 anos consecutivos. E quando ele foi perguntado, foi feita uma entrevista para ele, como é que você consegue ter tantas sementes boas, quanto que você planta e tudo sai tão bem, né? Ele virou e falou, eu seleciono as melhores sementes e as distribuo aos fazendeiros vizinhos. Então, que nós possamos, sendo verdade ou não, que nós possamos selecionar as nossas sementes e transmiti-las, que o vento divino espalhe as nossas sementes e a luz de Deus ilumine nosso arado, para que a gente possa chegar em regeneração e todos nós nos reencontrarmos lá. Porque o objetivo é esse, é fazer o bem. A materialidade é o meio, não é o fim. E o amor e todas as nossas virtudes são elas que estarão conosco para sempre. 5, 6 virtudes, nós não vamos conseguir numa encarnação 5, 6 virtudes, mas a gente não precisa muito mais do que isso. Porque a Joana mesma falou, somente o amor. O amor já abarca tudo. Então, que tenhamos essa luz no nosso coração e permitamos que essa luz divina entre e transmita a cada um de nós, dos nossos queridos, a semente do amor, da paz, para que a nossa plantação seja um dia, como foi a do Divaldo, como foi a do Chico, para a humanidade ir para a regeneração de modo fraterno. Que Deus ilumine nossos caminhos, faça luz à nossa razão. Muito obrigada pela atenção. Vamos, todos nós, fechando os nossos olhos, buscar uma posição bem confortável, descansando o braço direito sobre a perna direita, o braço esquerdo sobre a perna esquerda, com as palmas viradas para cima, trazendo em vossa mente a imagem de Jesus, um Jesus bem próximo, como você queira, ou o próprio Cristo, nas suas orações, se aproxima mais, converse com Ele, traga não só na sua mente, mas no seu coração, porque onde Jesus passou, Ele transbordava sempre de indulgências e amor para todos nós. Vamos pedindo também aos mentores da Casa de Paz e Amor, Dr. Bezerra de Menezes,
professor Eurípides Barçanufo, que nos envolva, trazendo as servas de Clara, as servas de Maria, os franciscanos, os mentores do Hospital Alvorada, para podermos receber todas essas bênçãos. Eu vou pedindo então para a equipe de médiuns que já se preparou desde essa madrugada, que possa estar numa posição recebendo todos esses mentores, se unindo, construindo uma ligação junto com a energia que hoje envolve todo o salão. E é nesse momento que nós vamos abrindo cada vez mais o coração, para que possa então acontecer a prática do passe misto, envolvendo o nosso coronário no alto da cabeça, energizando todos os neurônios, criando sinapses. Essas sinapses da inteligência que nos leva a Deus através das orações, também do amor. E a luz vem descendo no frontal, no centro da nossa testa, entre os olhos. Descendo essa luz também no laríngeo, na altura da garganta, para que não só pensamentos edificantes, construtivos, mas também a fala. É hora de construir o seu futuro, o seu caminho, trazendo luz por onde quer passar. E como você já falou com o próprio Cristo, ou Jesus daquele tempo da Galileia, Ele já sabe como te coordenar. Traga isso na sua mente. E esses raios de luzes vão descendo agora para o cardíaco, na altura do coração, onde transborda uma luz de uma linda cor. E nós vamos doando para aquele que se encontra ao nosso lado esquerdo, do lado direito, aqui na frente, no lado, na parte de trás. Que essas pessoas recebam toda a proteção, toda essa energia, unindo uns aos outros. E vamos agora para o esplênico, do lado esquerdo do corpo, na altura do baço, fortalecendo essa energia, revitalizando. Funciona muitas vezes como uma bateria. E os mentores vão trabalhando com muito amor. Receba esses mentores. Há uma energia tão salutar. E essa luz agora vai para o gástrico, descendo para o genésico no baixo ventre, descendo pelas pernas, passando pelas plantas dos pés, subindo pela parte posterior das pernas, indo até a região do básico, bem no cóccix. Vai se acumulando energia, subindo pela coluna vertebral, vértebra a vértebra, numa forma de espiral, passando pelo humeral, indo até o bulbo, bem na nossa nuca. Uma explosão de luz se faz presente.
E junto com os caravaneiros fraternos, nós vamos agora até o nosso lar. E essa luz entra pela porta, dissipando qualquer acúmulo de energia que muitas vezes não gostamos, tirando os miasmas, iluminando todo o nosso lar, acolhendo a todos que moram com a gente, fazendo uma limpeza, como se realmente o Cristo tivesse aonde moramos, aonde oramos, aonde descansamos o corpo e aonde ao dormir desprendemos e vamos para os cursos na vida espiritual, no aprendizado, até mesmo no trabalho, com tantas pessoas já maravilhosas que fazem a caridade, que têm esse coração, como foi falado na palestra, dando a melhor semente, porque toda a vizinhança será fértil e fortalecerá também a ti. Vamos agora então para o local de trabalho, fazendo com que nos unimos, liderados e liderantes, num equilíbrio, para que tudo ocorra bem, para que o objetivo possa ser finalizado, porque sempre estamos nos mesmos pensamentos, e o trabalho é crescimento, é união, faz não só evoluir a nossa inteligência, mas nas conquistas, a nossa moral. E agradecemos com tanto amor e carinho a essa espiritualidade amiga, a esses mentores, e voltamos aqui para o salão do Paz e Amor, fortalecido. Está na hora de doar, de promover essa caridade, esse crescimento de luz própria. E vamos direcionar os nossos pensamentos às urnas lá na frente, primeiramente a dos encarnados, que cada equipe possa pegar o lembrete, o que foi escrito, e fazer o trabalho, trazendo uma nova esperança, iluminando a fé, construindo a necessidade, que Deus sabe o que é melhor para cada um. Vamos direcionando também as urnas dos desencarnados, que voltaram para a verdadeira vida, a vida espiritual, recebendo todo o afeto de toda a espiritualidade amiga, familiares, mentores, explicando tudo o que aconteceu nessa fábrica, nesse estudo quando estamos encarnados, porque aprendemos, trabalhamos e recebemos o fruto na espiritualidade. É uma bênção. E assim é que agradecemos a todos que já passaram pela nossa vida e está lá, nessa vida espiritual, orando também por nós. E nós vamos agradecendo com muito amor e carinho a essa espiritualidade amiga e sempre desejando o melhor para que o nosso solo continue cada vez mais fértil. E assim então, nós vamos agora acompanhando a nossa querida Vilma para a fluidificação das águas.
E aí, então, amigos, vamos continuar imersos nesse oceano de energias positivas, de energias saudáveis, benfazejas, e vamos fazer então a nossa ligação com as equipes responsáveis pela magnetização das nossas águas. É claro que cada um de nós vai receber o que necessita, mas hoje especialmente a equipe dos índios está trabalhando com muita folhagem verde, específica para questões respiratórias. Então, além da medicação nossa, para nossa patologia, o remedinho da pressão, né, o antibiótico, o anti-inflamatório, existe uma erva que está sendo colocada, sintetizada na nossa água para auxiliar as questões respiratórias, proteger o nosso sistema respiratório por conta dessa temperatura baixa, né? Que nós precisamos nos preservar e precisamos cuidar da nossa saúde. E o aparelho respiratório é o que mais sofre nessa época. Então, a ideia, a instrução que eles dão é que essa água, agora transformada em elixir, em medicamento, deve ser ingerida 3 vezes ao dia, pela manhã, à tarde e antes de deitar. E sempre precedida de um bom pensamento, um pensamento de alegria, de esperança, de saúde, uma prece, uma frase, um sentimento de gratidão por todos aqueles amigos espirituais que se dedicam a nos trazer esse lenitivo para ajudar os nossos tratamentos, e para o Mestre Jesus, que sempre providencia o que nós precisamos. Que assim seja. Então vamos assim, agradecendo por todos esses presentes que nós recebemos na noite de hoje, desde a nossa entrada aqui na casa, participando do trabalho de passes, da fluidificação da água, das palavras benditas que nós escutamos na palestra, para que possamos nos fortalecer e estarmos reunidos novamente aqui na próxima semana. Abastecidos que somos, levamos então para o nosso lar, para podermos compartilhar com aqueles de nossa convivência tamanho amor, carinho e fé que recebemos na noite de hoje. Agradecemos a Deus e esperamos a todos novamente aqui na próxima quinta-feira. Graças a Deus. Os recados finais. Estamos aqui encarnados para seguir um caminho que nos leva a Deus, igual aconteceu com Jesus. E assim, nós temos algumas dificuldades, alguns problemas, onde muitas vezes desviamos e muitas vezes somos facilitados a desviar. E para que isso não ocorra, sempre nós buscamos a oração, o estudo, a explicação, né, com várias pessoas, com vários livros, como foi citado. No Espiritismo, a gente sempre fala que o grande alicerce que você tem é o Evangelho do Lar. Por isso que nós falamos do Evangelho do Lar. Porque você reforça essa ligação com a espiritualidade e você nunca esquece que você tem que ir a Deus, no caminho que te leva a Deus. Por mais que venha as partes materiais, ou falta, ou algum problema, mas você vai sempre lembrar que o teu caminho é que te leva a Deus. E teu coração fica melhor, tua mente mais equilibrada, tua vida em paz, trazendo um equilíbrio que muitas vezes você pensa assim, nossa, dá certo, né? Tem problema, mas dá certo. Ou senão assim, não esquece daquele copo cheio, né? Transbordando, que a gente aumenta, né? Eu falo que muitas vezes os nossos problemas, nós entramos nos problemas, vez que sai, né? E o Evangelho do Lar é apenas um dia só
uns 15, 20 minutos que você vai escolher dentre os 7 dias da semana, um horáriozinho, aquele mesmo, que a espiritualidade, os mentores vão lá, abrindo sempre o Evangelho, lê o Evangelho. Eu falo que no começo muitas vezes a gente queria debater, quem sabe mais, né? Eu e a minha esposa, aí já não tinha mais aquela harmonia. Então a gente só lê até hoje, e aí faz aquela vibração como a gente aprende aqui, põe a água. É um dia muito abençoado, é aquela parte da semana que você vai querer sempre fazer, porque traz todos os benefícios a qual te disse. Estamos encarnados para seguir o caminho a Deus. Como foi dito, nós vamos um dia desencarnar e perispiritualmente vamos ter luz para dar a sequência na vida. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa conquista. Muita paz, um amor e carinho, e até a semana que vem. E parabéns, hein? Porque para chegar hoje não foi fácil, não. Trânsito. Monte de luz, paz e amor em Jesus.